Tá? O livro de hoje, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Tá joia? Para evitar problemas legais, avisa as pessoas que estão sendo gravadas. Todos vocês estão tudo comprometidos na gravação. Tá. Vamos lá. Beleza? Bom, 1 e 2 vamos só. lá. 1. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículos 4, 6 e 10. 2. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Lucas, capítulo 6, versículos 24 e 25. Pois bem, as bem-aventuranças, como todo mundo já sabe, né, é o poema da libertação. Tá? Jesus aqui nos coloca numa situação maravilhosa. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Tá? Então, há uma ideia inicial, começando lá no Antigo Testamento, que nós somos filhos do pecado original. Certo? Beleza? Deixa eu conectado. Então, como frutos, obrigado, Elisa, do pecado original, né? Nós temos uma dívida que não foi contraída por nós. E essa dívida, se não for paga por alguém também, nós estamos perdidos, né? Só que o pessoal, quando leu isso, criou esse dogma, esqueceu de ler no Antigo Testamento várias passagens. Mas vou só falar uma rapidinha aqui. Jeremias, no capítulo 31, no versículo 29 e 30, ele fala assim: naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uva verdes, mas foram os dentes dos filhos que se embotaram. Ou seja, os pais pecaram, mas foram os filhos que assumiram a dívida. Jeremias está falando aqui, naqueles dias nunca mais dirão. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. De todo homem que comeu uvas verdes, os dentes se embotoarão. Ou seja, ao contrário, cada um será responsável por iniquidade e justiça, né? A injustiça que cometer. E todo homem que comeu uvas, ou seja, isso é uma fórmula, né, que eles usavam o concreto para nos passar essas informações simbólicas, né, por trás com símbolos, né? Ou seja, cada um que errar, Jesus é bem claro, a cada um será dado de acordo com suas obras. Obrou bem, bem. Obrou mal, mal. Então nós tínhamos aí, né, essa ideia do sofrimento devido ao pecado original. Tá? Jesus, isso já tinha lá no Velho Testamento, né, mostrado várias vezes, essa é uma delas, que isso não existe, mas tudo bem. Criaram o dogma está aí firme e forte. E depois criaram outro dogma, que é a questão também que Deus criou o pecado, o sofrimento, o sofrimento, a dor, para que todo mundo pudesse crescer, e assim, através da dor e do sofrimento, chegasse ao paraíso. Aí, a outro, porém, aí nós perguntamos, por que os sofrimentos então são diferentes? Aí mostra que Deus não é justo. Se ele coloca um de nós para sofrer mais que outros, onde está a justiça de Deus? Onde está a sua misericórdia? Se nós não somos assim, né?
Nós, quando uma pessoa pratica um crime, né, vai a julgamento, são analisadas várias situações. Tem também em relação ao tamanho do crime. Tudo é crime, mas um roubou um carro, o outro roubou uma caneta. Logicamente, a pena não vai ser idêntica. O juiz vai ponderar e deve dar a quem merece a maior pena, né? Por isso que há penas e penas diversas. Então, dentro dessa ideia, que nós praticamente fomos criados até 1857, vivemos essas ideias. Quando vem o Espiritismo, muda tudo, modifica todo esse pensamento, né? Qual é a página? Espera aí só um instantinho. É o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 1. Porque, olha só, quando o Espiritismo chega, ele vem nos mostrar, detalhe por detalhe, o motivo de cada aflição, das aflições. Não é isso? E há uma outra coisa, que sem a palavra reencarnação, não existe a justiça divina. Porque se um sofre mais, um sofre menos, um está em uma situação melhor, né? Mora lá na Delfim Moreira, nasceu num berço de ouro, melhores escolas, melhores estudos, estudou fora do país. O outro, coitado, nasceu aqui no Morro do Sereno, não teve como estudar, mataram os pais logo, teve que ir para a vida também. Foi ensinado para ele que o melhor é roubar do que trabalhar. Quer dizer, há várias coisas que a gente tem que ponderar, que vai nos mostrar, que o Espiritismo vai mostrar o porquê dessas coisas. Por que nossas aflições? Aí o Espírito vai nos mostrar os agravantes e os atenuantes. Mas Jesus coloca de muito assim, mostrando a misericórdia do Pai, porque serão consolados. Ou seja, como a forma ele fala, nenhuma ovelha se perderá. A todos é dada uma oportunidade, 2 oportunidades, 1000 oportunidades. Tá? Os aflitos, que somos nós, na nossa grande maioria, teremos nosso momento de consolação. E o prêmio, olha só, o prêmio às vezes não está aqui. Pô, cara, foi legal. Por exemplo, o livro que nós acabamos de ler, o Obeso da Vida Eterna. Cavalcante, que era católico, mas fez o bem a vida inteira. Morreu de uma situação horrível dentro do hospital. Tá? Muito chato. Aliás, sofre a eutanásia também. Quer dizer que esse é o prêmio para o homem que foi bem a vida inteira? Foi bom a vida inteira? Esse é o grande prêmio dele? Não, por quê? A questão da vida futura. Né? A parábola de Lázaro e o rico. Lázaro também sofreu a vida inteira. Quando ele desencarna, na parábola fala, ele estava no seio de Abraão. Estar no seio de Abraão era o que desejava todo judeu, que isso é o simbolismo de estar num lugar ótimo, próximo a Deus, que eles não falam Deus, Hashem. Né? Então, a gente vê que é um grito de esperanças para nós. Tá? São as oportunidades que nós também não podemos mais perder. Já perdemos muitas. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso e não acreditamos? Perdemos, né? E depois ele vai falar aqui, bem-aventurado os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Pode ser qualquer um de nós. Né? Quando sofremos injustiças a vida inteira, né? Não conseguimos assim ter nada, não conseguimos ter paz. Se é no plano material, a gente luta, faz tudo bonitinho, mas vem um e toma da gente, raspa a gente, tá? E assim, várias outras coisas que vão acontecendo conosco, que a gente fica naquela, puxa vida, eu sou uma vítima. Não, nós não somos vítimas. Nós, espíritos, já sabemos que essas coisas acontecem, que hoje nós somos vítimas, porque no passado nós somos algozes, tá? Mas aquele que suportar tudo isso, a dona Glória falava uma coisa interessante lá no Maria Vaz, referente à nossa situação financeira. Ela falava, aqui do Maria Vaz, pelo que eu saiba, vai ficar todo mundo como está. E agradeça muito a Deus, que estão comendo, estão bebendo, estão vivendo. Porque rico ninguém fica. Não sei se tu se lembra disso, Elisa, que ela falava isso lá de vez em quando. Lembra não? A dona Glória falava, né?
Eu falava, meu Deus do céu, tá jogando praga para mim, né? Eu pensava comigo. Mas Não não é. lembro, não. Pois é, mas ela alcançava alguma coisa, né? E falava isso Uhum. para a gente. Vocês têm que lutar, têm que batalhar, não desistir. Mas aqui, ó, financeiramente vai ficar todo mundo como está. E parece que é uma profecia que deu certo, né, Elisa? É, Né? Tá lá. graças a Deus. Então, graças a Deus. Mas isso aí é o quê? É suportar com resignação. Por isso que serão saciados. Tá? Porque nós já cometemos muitas coisas erradas para trás, já fomos muito injustos. Aqui no Evangelho vai usar a palavra déspotas, Déspota. né? Déspotas. Vai usar essa palavra. Aqueles que hoje, né, são injustiçados é porque outrora foram déspotas. É isso aí. E depois ele fala também aqui, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que dele é o reino dos céus. Pô, vamos lá. Essa semana aconteceu um fato aqui, acho que foi em Niterói, prenderam aquele rapaz que toca violoncelo, não é isso? Foi preso, enganado, um rapaz que tinha uma vida totalmente correta, no bem, músico, foi preso que se enganaram, né? Acharam que ele é um ladrão, que promoveu um assalto, inclusive no dia do assalto, ele estava numa padaria dando lá fazendo uma apresentação. Todos nós, né, eu acho que pelo menos eu, me sensibilizei com isso. Achei isso uma injustiça, né? Mas essas coisas que acontecem, que muitos de nós achamos injustiça, esse é um exemplo. Acontecem muitas coisas aí na nossa vida, do nosso lado, tá? O sacrifício de animais, a gente vê na internet, um negócio horrível. Um dia eu ouvi uma história horrível, que o cara pagou US$ 40.000 para ir lá na África, deu US$ 40.000 só lá na África, fora passagem, viagem, etc. Só para ter o prazer de matar um elefante. Quer dizer, essas coisas que já comovem a gente, que a gente vê a injustiça sendo praticada, e nós não temos força para fazer nada. Essa é a grande realidade. Tá? O sistema é mais forte do que nós. Tá? Esses somos nós, nessa situação que Jesus falou. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça. E quantos que estão aí nas ruas, às vezes, fazendo um protesto, cheios dentro dos seus direitos, e acaba levando a pancada, sendo preso, etc. Até morrem, somem. Então, nós que já temos uma noção de justiça, sofremos já quando vemos uma injustiça. E isso, olha só, outro consolo para nós, motivo de muita esperança. Já é algo para nós que está falando aqui, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, se nós já temos essa noção, vai ser fácil daqui para frente, né, a gente continuar, né, a sermos justos. Né? Já faz parte de nós ser justos. Às vezes a gente pensa, não sei se eu estou evoluindo ou não. Está aí, um grande motivo de evolução. Eu acho que aqui, por exemplo, todo mundo gosta de animais, né? E a gente vê a questão do vegetariano, né? O pessoal se tornando vegetariano. Eu ainda não me tornei, mas eu tenho visto, é muito legal, é certo até. Né? São animaizinhos, irmãos nossos, que estão sofrendo. E está na hora da gente começar a botar isso na nossa cabeça também. Eu sei que não é de um dia para outro, eu mesmo teria dificuldade hoje, falar, me tornei vegetariano, muita dificuldade. Mas eu já vejo, tá? Né, que uma hora dessa eu vou ter que já começar esse meu. Então, mas por quê? Para falar eu sou vegetariano? Não, porque realmente me incomoda ver a matança dos bois, a matança dos frangos, a matança dos porcos. Isso já me incomoda. Eu fico horrorizado com algumas cenas que me mandam pelo Zap, pelo Face. E o pessoal acha até bonito, até manda como se fosse um negócio muito legal. Bom, isso aí foi só falando os motivos de nossas aflições. Porque outrora nós éramos pior do que somos. Hoje nós já estamos nos regenerando aos poucos. Tá? Sofremos, mas já sabemos por quê. E a palavra é essa: resignação. Para que a gente seja consolado, saciado e tenha um lugarzinho lá no reino dos céus. Tá? Alguém quer falar algo, alguma coisa? A Cláudia está digitando aqui. Cláudia não quer falar? Abre seu microfone. É. Elisa?
Oi. Depois que a Cláudia digitava, vamos ler aquela folhinha rápida do Emmanuel, Afliges. Tá. Afliges. Cláudia, abre o microfone e fala, Cláudia. Você está catando milho? Eu já consigo ficar sem comer carne. Foi difícil, mas consegui. Eu consigo comer pouca carne, mas eu tenho um problema aí de uma anemia que, putz, me persegue a vida inteira. É o que eu estou falando, nem todos nós podemos. É que eu estou escrevendo no celular. Por isso. Aí o celular, eu estou no celular, quando eu estou no computador é rapidinho. No celular eu fico procurando onde é que escreve. Então é mais fácil falar, viu? É só abrir o microfone e falar. Tá. Vamos lá. Hoje eu coloquei uma página desse livro, Espírito da Verdade, do Emmanuel, Chico Xavier Emmanuel, de número 89 a lição, tá? Eu coloquei no Zap, aliás, foi o Luiz Guilherme que colocou, tá? Que ele salvou em PDF, para ficar mais fácil da pessoa, né, se quisesse copiar, tá? Quem não tiver com a página, só para dar falar um pouquinho sobre essa questão de nossas aflições. O Emmanuel vai nos chamar aqui, né? A atenção não, mas nos chamar a reflexão, é a palavra certa, a reflexão, tudo que está escrito aqui. E nós, geralmente, estamos dentro desses poréns aqui. Jorge, se você achou o livro, é a lição 89, tá? Vamos lá, Elisa? Vamos lá. Jorge, às vezes é mais fácil pegar o celular e olhar o PDF. Aí, o Zé Antônio está falando sobre a questão de parar de comer carne. O Chico Xavier, tem uma história do Chico até interessante. Ele não gostava de comer carne. E uma vez ele foi no almoço... Esse aqui é o Fran. É essa mesmo. Ele foi no almoço, Zé Antônio, e lá serviram carne. E ele não botou carne no prato. E ele notou que o prato ficou cheio de carne lá dos bifes, sei lá o que era. Tá? E ele se viu obrigado a pegar um pedaço de carne, porque o pessoal estava constrangido em comer carne porque ele estava lá. E alguém lhe perguntou depois, né? Chico, por que você demorou tanto a pegar carne? Ele, olha, eu não como carne, né? Mas eu não podia constranger todo aquele povo ali. Então ele preferiu comer um pedacinho de carne para que todos se soltassem. Agora eu imagino, vamos ter sido aqueles garfos assim em cima do prato de carne, né? Do jeito que nós somos, deve ter sido bom. Quer dizer, o Chico realmente não gostava de comer carne. Ele já comeu barata também, em outro caso, né? Não sei se você sabe da sopa. Não, isso não precisa contar isso, não. É a carne, ué. É proteína também, tá certo. Deus me livre. Mas se eu dependo da... O livro, que é onde está aquele come barata, é um livro só de casos dele. Lindos casos de Chico Xavier, Ramiro Gama. Tem mais de 50 anos, 80 casos interessantes, né? Se quiser, veja. Tá? Mas tem um caso aí, tem uma passagem que eu não estou me recordando em que livro foi, que ele dá uma orientação, acho que o Emmanuel dá uma orientação a respeito das pessoas pararem de comer carne. Porque tem pessoas que não têm condição. Você vê, a Elisa tem uma dificuldade com uma anemia, e isso está na nossa cultura. Então ele fala assim, isso é gradativo, você tem que ir modificando aos poucos para não agredir o seu organismo, senão vira um sacrifício. Alguma coisa assim. Exato. Eu não sei se é o Emmanuel que fala para ele ou se foi ele que deu essa orientação, porque perguntaram sobre temos que parar de comer carne, e ele falou, não, gente, não é assim. E a nossa cultura, isso vai de cada povo. Tem povo lá naquela época, lá naquela região, eles não têm o costume de comer carne, né? Eles são mais vegetarianos e tal. Então, para que se tomasse cuidado com esse tipo de atitude, porque isso poderia ser nocivo para a saúde. Então, acho que foi uma orientação de cautela com relação a isso, porque tem muita gente que se preocupa com isso. Fica o dia inteiro, não posso comer carne, não posso comer carne, como se isso fosse mudar a pessoa por dentro, né? E não, então ele quis dizer que não é bem assim, beleza? Não, é isso mesmo, Zé. Aí, inclusive, essa pessoa que fala não posso comer carne, aí passa assim na rua, tem alguém fritando um bife, deve falar, ai meu Deus, o cheirinho do bife frito. Ele vai falar, a pessoa fala assim, ele vai falar para a espiritualidade, só dessa vez. Valeu, desculpa só aí, dessa vez.
Oi? Desculpa aí ter atrapalhado, ter prolongado o Não, papo. não. Todo mundo pode falar. Isso aqui é democrático. Democrático. Pode comer carne também, tá? Se quiser. Mas eu como, eu não dispenso, não. Peguei o gancho nessa dica dele, falei, da cultura. Na próxima cultura pode ser que eu. Eu acho que vegetariana mesmo só na próxima, porque nessa ainda não vai poder ser. Aqui. Eu ainda não consigo, né? Mas o certo, futuramente, se Deus quiser. Porque eu já tenho na minha cabeça que não é legal, então pode ser que eu leve isso para o futuro. Mas hoje ainda não pode ser assim. Vamos lá. Certo. Então, a página é Aflige-te, do livro O Espírito da Verdade, escrito por Franciscano Xavier, ditado e também pelo Valdo Vieira. Tá? É correspondente ao capítulo 5, item 2. Então, uma observação, Elisa. Toda vez que você vê um livro escrito Chico Xavier e Valdo Vieira, geralmente é assim. O Emmanuel sempre é através do Chico. O André Luiz, através do Valdo. Geralmente é assim. Agora, quando tem outros espíritos, aí eu não sei como é a mediação. Mas o Emmanuel sempre é através do Chico. E o André Luiz, quando o Valdo está, é sempre através do Valdo. Tá? Vamos lá. Afliges com a vizinhança do parente menos simpático. Encheste, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Vou começar de novo. Afliges com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueceste, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Afliges-te com leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueces-te, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Aflige-te por perder a condução no momento oportuno. Esqueceste, entretanto, dos que jazem detidos em catres de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Aflige-te pelo erro sanável da costureira, da vestimenta que encomendaste. Esqueceste, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas sem se queixarem. Afliges-te em casa, porque alguém não lhe fez o prato de preferência. Esqueces-te, todavia, dos que vai uma noite atormentados de fome. Afliges-te com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueceste, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Afliges-te por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueces-te, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Afliges-te tantas vezes por bagatelas, fita, no entanto, a retaguarda e reparando as aflições dos outros. Agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver. Emmanuel. E aí? Dá para refletir? Quando nós reclamamos... O resto da vida. Nós reclamamos de qualquer bobagem. Tá? Então, nossas aflições, né? O capítulo é esse, Bem-aventurados aflitos, nossas aflições, às vezes, são tão mínimas, e a gente faz delas, né, uma coisa, um final de mundo, uma coisa que realmente... E na nossa retaguarda, né, quantos não sofrem muito mais, né? Então, é isso aí. Ele tá, essa paginazinha aí é o número 2, que ele está comentando a questão aí do Lucas, né? Bem-aventurados. Dê de novo, Elisa, por favor, número 2 aí. Bem-aventurados. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides,
porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Então, né, o Emmanuel nos mostra os nossos momentos de aflição e nós podemos nos considerar, nesse momento, os ricos que estão aqui, tá? Os que estão saciados, né, os que estamos rindo, porque se nós não usarmos sempre da resignação, da humildade, nós podemos passar por isso aí. Tá? E tem sempre aquilo, quando a gente está realmente, eu sempre falo aqui, já falei várias vezes, quando a gente está realmente assim, meio depressivo, caído, agora não está podendo, né? Mas o conselho que nós damos é tirar um domingo à tarde, lá em Bangu, na Rua Maravilha, Ação Cristã Vicente Moretti. Eu tenho certeza que quem já foi lá, lê nisso aqui, nessa página do Emmanuel, aquilo lá. Tá? Quem já foi lá sabe. Porque a gente reclama por muito pouco mesmo. Bom, Verdade. mas... Certo, Elida? Certo. Vamos lá, vamos começar então agora o nosso estudo do livro, tá? E tem 3. Justiça das aflições. Vamos lá. Agora o Item Kardec vai 3. falar sobre o porquê das aflições, a justiça delas, né? Vamos lá. Item 3, justiça das aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Se a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mais ainda, seria um engodo. Caraca, nós falamos ainda há pouco, sofreu a vida inteira, né? Morreu sofrendo. O Cavalcante, que nós demos exemplo. Se não existisse vida futura, onde seria a recompensa do Cavalcante? Olha que ele foi para um plano legal, né? Foi assistido, depois ia para um plano bem melhor. Quer dizer, sem a ideia de vida futura, realmente fica muito difícil compreender o Evangelho. Daí a função do Espiritismo, né? O Espiritismo está aí para isso, para nos mostrar esses pequenos detalhes. Agora, vamos lá, Inês. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. E dizem para se ter maior mérito. Mas então... Não é sofrer. Olha só, eu estou pensando aqui, isso não é sofrer. Isso é resgate. Coisas que nós praticamos, atos nossos para trás, que nos colocam. É aquela questão, né? Vamos usar o futebol aí. Nós nos colocamos de frente para o gol. Não é isso? Como colocar de frente para o gol. Nós, né, chutamos para fora ou chutamos para dentro. O que nós fizermos aí, nós vamos ter que resgatar. Então não é sofrimento. A gente fala sofrimento, fala dor. Mas é resgate do que nós já fizemos outros sofrerem. Então, Afrânio, o problema, Afrânio, o problema é que muitas de nós esquecemos o que fizemos em outras vidas, e aí quando estamos nessa e passamos por alguns problemas, resolve reclamar porque acha que Deus foi injusto, nada disso podia estar acontecendo, porque nessa vida eu estou sendo uma pessoa boa, e, enfim, fala um monte de coisa que eu já escutei. E logo não é... Eu. Pois é, logo eu, que faço tão bem as pessoas, não façam nada de mal, sei que. Isso tudo é uma ladainha que a pessoa não percebe, que ela não está ali, nada é por acaso, tudo tem um motivo. É isso verdade. Que é ruim, né? Fazer o quê? Então, não é conveniente sofrer. O conveniente é não sofrer, que está escrito aqui, né? É não sofrer. Só que nós, né, parece. Bom, o Antônio Carlos, lá do centro, fala uma coisa que eu acho muito legal. Essa é a nossa melhor encarnação. Pelo menos eu acho que para mim está sendo. Porque o que eu tenho aprendido com a doutrina espírita, não está praticando ainda. Olha, é igual a carne que o Zé Antônio falou. Né? A gente não vai parar de comer carne de um dia para o outro. Assim como praticar também, é necessário, entendeu? Primeiro o aprendizado, a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, que nos fala sobre isso, porque o progresso
intelectual vem antes do progresso moral. É para a gente aprender a escolher o certo e o errado, distinguir o bem do mal. Então, mas depois que nós já temos o material na mão, fica mais fácil a gente começar a tomar nossas decisões, a fazer nossas escolhas, né? Pinga Fogo, parte 2, né? Então, falando. Fica difícil. Eu agora, né, eu sou meio Ele está falando explosivo. da alimentação animal. Ah, tá. Eu sou meio explosivo. Será que eu vou virar santo de uma hora para outra? Meu modo de falar já é meio... Né? Minha mulher reclama, fala muito... Mas sou eu, sou assim. Né? Imagina dentro de uma firma lá com 6 peão, como é que eu sou, né? É meu modo de agir. Eles já se acostumaram, eles até morrem de rir às vezes comigo. Eu chego estourando, mas tem que falar pausado. Eu não sou santo, estou aprendendo. Então, assim, então, somos todos nós. Não sou exemplo para ninguém, não. Eu estou falando, somos todos nós. Né? A gente vai aprendendo, e daqui a pouco começa a colocar em prática. Daqui a pouco vem aquele momento em que a gente tem que tomar uma decisão, e a decisão está onde? No Evangelho. Por isso que é necessário conhecer o Evangelho. O que faria Jesus? Está lá no Evangelho. Fala, Zé Roberto. Só não pode ter a síndrome de Gabriela, tá? Eu nasci assim, vou morrer assim, vou viver assim. Não. Tem que mudar. A gente tem que mudar. Eu também sou um pouco assim. Estou tentando. Uma hora nós vamos chegar lá. Né? Não, porque eu tenho tanta gente que né? que diz assim, nasci assim, já achou na cabeça dele. Nasci assim, vou morrer assim. Já vi espírita falando isso. Nasci assim, não pode morrer inclusive, assim. A outra a gente não pode morrer assim. Não, nós não podemos morrer assim. Temos que sempre evoluir, nos melhorar. Né? Outra coisa interessante. Né? A gente olha as reencarnações. Aí a gente vê que a gente está sempre sendo colocado, o mesmo grupo em posições diferentes, em lugares diferentes. Que é justamente essa questão. A gente tem que aprender de tudo um pouquinho para depois praticar. Aí a gente vê um livro que eu gosto muito de falar, Os 50 Anos Depois. Tá? É um livro até que conta a história de uma santa da Igreja Católica, mas na realidade é um espírito iluminadíssimo que aparece de novo no livro Renúncia. Lá nos 50 Anos Depois é Célia, que é o São Marinho da Igreja Católica, que era mulher, e lá nos 50 Anos Depois é Alcione. Muito bem, a Célia era um espírito evoluidíssimo e se apaixona no livro, né, na história, no livro não, na história, por um rapaz chamado... Oh, meu Deus! Esqueci o nome dele. O pai era o Nestório. O filho do Nestório, que era um escravo. E esse cara era cheio de nome-toques, né? Todo direitinho, todo certinho. Quer dizer, ele tinha um lado bom que evoluiu muito, mas o lado intelectual dele era muito, muito bem. Ele é martirizado, é um dos mártires do cristianismo, e pergunta ao Emmanuel, Ciro, o nome dele, Ciro. O Ciro era realmente aquilo que ele aparentava? O Emmanuel não. Ele foi martirizado, mas era expiação. Olha só, era expiação. Não foi, tá? Mas no coração dele, no pensamento dele, ele era bom. Tá? Só que ele foi crescendo, evoluindo, e é igual o índio que aprendeu a tomar Coca-Cola e no McDonald's e usar lá Hilux. Tá? O índio, e os nossos índios hoje estão todos contaminados por uma palavra chamada paixão. Mas isso é muito bom, gente. Tá? É um modo mais rápido de se evoluir. Porque é a paixão que nos fez evoluir também a humanidade. Toda a humanidade terrestre foi o quê? Vieram para cá os capelinos com suas vícios, suas imperfeições, suas paixões. E a gente era tudo bobão quando eles chegaram aqui. Tá? Era tudo... Tá? Nossas brigas, quando os capelinos chegaram aqui, era xingando um no outro, nem pedra jogavam no outro. Quando os capelinos chegaram aqui, encarnaram aqui, as primeiras brigas que tiveram já inventaram a faca, inventaram o arpão, inventaram não sei o quê, tá um furando o outro. Errado é. Mas aí começou o uso da inteligência para as coisas ruins que trouxeram as boas. Mexeram no átomo e inventaram a bomba atômica. Anos depois, nós temos ressonância magnética, tomografia, etc. Tudo começou lá atrás. Tá? Então, o que acontece é isso aí. Nós não evoluímos de uma vez. O Ciro, no livro Renúncia, que é 1.500 anos depois, mais ou menos, é o Pollux. Ele é inteligente, já é outra pessoa. Quer dizer, inteligente não, ele cresceu intelectualmente. Aquela bondade ele ainda tem um pouco dela.
mas já usa um pouco da malícia. Então, nós temos que crescer primeiro o intelectual. Infelizmente, como o nosso planeta predomina o mal, nós vamos, infelizmente, estar dentro dessa psicosfera abafada do mal e, às vezes, não vamos resistir, vamos errar. Mas agora que nós temos a arma, nossa arma se chama renúncia, abnegação, humildade, silêncio. Mas quando um não quer, dois não brigam. Aí nós vamos nos melhorando. O nosso momento é esse. Vamos aí crescendo, devagarinho. Nada está pronto. A natureza é por etapa. Vamos lá? Só fazer uma observação aqui esse tema que você está levantando aí sobre, como você disse, eu sou assim, né? E o Roberto também falou, pô, peraí, nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos. E num livro chamado Se Sabemos, Por que Não Fazemos, eu li uma orientação ali dizendo o seguinte, para que a gente refletisse. Ser é algo que você não pode mudar. Por exemplo, se você não tem um braço, não há nada que você possa fazer para que esse braço cresça. Tá certo? Saiu do seu controle. Mas quando se trata de um temperamento, de uma forma de agir, de um comportamento, você está. Então você está com a voz alterada, mas você pode mudar. Basta que você queira. Basta que você se observe e deseje se reformar. Não, peraí. Eu quero começar a me reformar. Eu não quero mais ter a voz alterada. Eu quero ter a voz branda, suave e macia, como Jesus tinha. Né? Como Jesus falava com os discípulos e com todas as outras pessoas. Eu quero ter isso. Então, é um trabalho, e isso faz parte da reforma íntima. É a nossa evolução. Trabalho. E aí eu apanhei como referência. Ser é algo que você não pode mudar. Então, quando eu me vejo numa situação que eu sou assim, não, peraí. Não, eu não sou, eu estou. Eu posso mudar isso. E aí começa o trabalho. Não é fácil, mas é possível. Ok? Daqui 5 anos e meio começa esse trabalho aí, viu, Janta? Que por enquanto, trabalhando com peão, não posso mudar, não. Exatamente. É o querer. A hora que você achar, é quando você achar, não, agora dá para começar a ser assim, agora eu quero. Porque muita coisa na vida da gente não acontece porque a gente ainda não quer. Porque nós somos capazes. Exato. Há muitas coisas não acontecem porque a gente não quer. Quando a gente presta atenção, eu quero mudar isso, você muda. Não, eu já sei que eu sou assim, já é um grande negócio. Já é um grande negócio, porque o principal é o trabalho da motivação. Você já sabe que está assim. Estou assim. Agora, agora esse negócio de falar para a próxima encarnação melhora, isso não existe. Isso é só um subterfúgio, isso é só uma sabotagem que você faz na sua vida porque você não quer naquele momento fazer essa mudança. Aí a gente encontra um subterfúgio. Não, na próxima eu resolvo isso. Não, nada assim. Nessa mesmo. Eu penso, né? Eu que penso. Estou afirmando que é para todos. Estou falando, é a forma como eu penso. Você está completamente correto. Nós temos que nos mudar. Agora, o primeiro passo é esse aí, a gente tem que se conhecer. Tá? É isso? Tal, aí começa. Aí já começa aos pouquinhos, peraí, eu tenho que me controlar aqui, falar mais baixo ali, segurar a onda por lá, né? E vamos devagarinho. Acho que já deve ter sido pior, até, acredito eu, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Mas então, pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas posições? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? Vamos lá. Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos
entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Olha só, são perguntas que antes de eu ser espírita eu fazia sempre. E hoje, como espírita, nós temos que tomar cuidado com uma coisa também, tá? Vai falar aqui agora. Vai falar aqui agora, causas atuais das aflições. Depois vai falar das causas anteriores das aflições. Que às vezes a gente pensa que é tudo da vida passada. E não é bem assim. É o que ele vai explicar aqui agora para a gente, no próximo parágrafo. Quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado com isso também, porque justamente até que, né, por um acaso eu falei aqui, né, já temos que começar a questão do autoconhecimento. Nós temos que nos conhecer, fazer avaliações. Tá? Nós não gostamos muito de pensar em algumas coisas que nós fizemos, mas é bom avaliar. Tá? Essas avaliações vão nos ajudar muito, que é justamente para essa questão das mudanças. Tá? E reconhecer que nós já erramos muito, mesmo nessa encarnação. Então, com na carta de Pedro, ele fala lá, o bem cobre a multidão de pecados. Nós temos uma multidão de pecados. Então, o que é que nos resta fazer? Slogan da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Tá? Então vamos continuar. Alguém quer falar? Afrânio, eu vejo assim, Afrânio, como nós somos orgulhosos, né, e vaidosos, enfrentar o erro, reconhecer que ele existe e que fomos nós que cometemos é muito difícil. Tanto que a gente terceiriza o erro o tempo todo. Não fui eu que errei, quem errou foi ele. A gente está sempre terceirizando o erro para não admitir que a gente errou. Então, admitir o erro e observar o erro e ver o que precisa ser corrigido para que no próximo erro a gente já tenha mais consciência e não vá tão longe e assim aos poucos a gente vai entrando no eixo, é muito difícil. Fere mesmo o nosso orgulho e a nossa vaidade. Eu não conheço ninguém espírita que é vaidoso e é orgulhoso. Fala, Zé. Só mais uma observação. Não somos orgulhosos, estamos. Porque precisamos abandonar, mudar. Esse orgulho. Não é fácil mesmo, não. É difícil. Se você observar toda a figura de reforma íntima, é uma talhadeira e um martelo, e uma marreta, aonde você vai batendo e vai moldando, como se fosse um escultor. E isso não é fácil e dói. Por isso que o Raul Teixeira diz que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Porque são muitas mudanças que a gente precisa fazer. Precisamos abandonar muitos costumes. Então tem que ter coragem para ser espírita, tem que ter força, tem que querer muito, pedir muita força à espiritualidade, porque a gente sozinho não consegue, não. Mas é possível. Graças a Deus, né? É o sermão do monte, né? Serão consolados, serão saciados, etc. É possível. Vamos lá. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que admita a existência de Deus, ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, há de ser essa causa. Justa há de ser essa causa. É o que nós, comentamos há pouco. Não é sofrimento, não é dor, é criação nossa. É isso. Porque quando um índio não vou falar assim, um ser primitivo,
Kardec coloca nas obras como um selvagem, erra. Desculpe, tem os atenuantes dele. Ele tem atenuantes. Ele errou porque não sabia, não conhecia. Agora, depois que ele passa a conhecer, erra de novo, aí já não há mais atenuante. Aí se chama agravante. Se nós matamos na época que nós éramos, né, selvagens, né, não conhecíamos nada de leis morais, nós deveríamos ter tido. Há um resgate. Sempre há algum resgate. Mas mínimo, menor. Mas agora, né, nós estamos numa situação que está falando aí, né? Justa, né? Como é que foi? Deixa eu botar o óculos. Não esqueci o óculos no carro. Justa. Quer que eu leia aqui? Não, vai, lê de novo. Logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois que Deus é justo, justa há de ser esta causa. Então, o motivo da gente não reclamar mais de nada. Aquela paginazinha de reflexão do Emmanuel que nós lemos, né? Nós já não podemos nos considerar tão aflitos por maiores situações que nós estamos, né, estiver passando no momento, por maiores dificuldades, dores, porque alguma coisa nós plantamos, né? E a colheita é livre, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Palavras de Jesus. Não é isso? E justa é a causa. Nós não gostamos de ouvir isso. Nós temos alguns problemas que a gente sabe que é decorrente. A gente pode falar, o grupo familiar, por exemplo. O grupo familiar é o quê? É decorrente disso aí. Tá? A gente não casa, né? Não nasce nossos filhos, não temos nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, ao bel prazer. São todas necessidades nossas que nós temos de... O conjunto precisa estar um com o outro nas posições que se encontram no momento para crescer, para evoluir. Aí vem as antipatias, os ódios, né? Um já armou com o outro, já aconteceu com o outro em outras encarnações, e estamos ali colados. Aí vem o esquecimento, Cláudio. O esquecimento é uma das maiores bênçãos que nós temos, porque assim como a gente reclama por causa do esquecimento, né? Nos deixa também ter ao nosso lado espíritos que nós já tivemos muitos problemas seríssimos. Graças ao esquecimento, a gente consegue ir, né, gostando um do outro, né, nos afeiçoando. Aí normaliza. Já é um crescimento também, já é uma evolução. Vamos lá? Isso, o de cada um deve... Isso, o de cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Por meio dos ensinos de Jesus. É que eu me perdi aqui. E isso, o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus... Está bem claro, né? Ele está nos prometendo, né, a libertação, que a gente fala salvação, né? A liberdade. Né? O quê? Liberdade de quê? De, no futuro, parar com essa roda de reencarnações e para planos melhores. Mas também quer que haja de nossa parte um esforço, uma vontade. Hoje, conforme o Zé Antônio falou, hoje nós estamos, tá? Para deixar de ser o que nós estamos, que nos incomoda, para no futuro ser algo melhor. Então, é o Evangelho. Nós, a partir de certo tempo, agora, pelo menos eu acho que agora, nós já temos um conhecimento, por menor que seja do Evangelho, nós temos. Nós temos que tirar nossas dúvidas em cima disso aí, disso que nós aprendemos no Evangelho, na doutrina espírita. Né, como fala, Jesus é a porta, Kardec é a chave. Aí os espíritos falando o tempo todo, explicando o tempo todo, uma boa votação, são livros, mais livros, mais livros, mais livros. Nós temos tanta informação, ninguém no planeta tem tanta informação como o espírita. É informação demais, os outros estudam também. Eu acho que só o judeu que deve estudar igual a gente, talvez até mais que a gente, mas dentro daquilo deles. Eles não têm assim, novas informações. Até o ano de 800, 1100 agora, teve os grandes sábios que também lançaram livros. Agora não são grandes sábios que estão lançando livros no judaísmo. São pessoas normais. Os grandes mesmo estudos dele, está tudo um pouco para trás. Mas são grandes estudos, não são
são fora de série também. Então, em cima dessas informações, o que é que nós temos que fazer? Crescer. Vamos lá? Por meio dos ensinos de Jesus, Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa, por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Então, olha só que coisa, né? Tá aí, nós estamos maduros. Nós já pudemos receber. Agora, nós não podemos, só nós, espíritos, estamos maduros, não. A humanidade já está madura. A humanidade toda já sabe o que é fazer o mal. Ninguém na humanidade, tá? Não pode ter consciência que roubou, que matou, que adulterou. Ninguém, em lugar nenhum do planeta. Todos já sabem disso. Até os índios sabem quando estão errados. Não é isso? Isso. Até os índios. Vou te falar um caso que eu ouvi um dia desse lá, que eu ainda mantenho alguns contatos lá com nós, com o Pará, e o cara me contou uma história que um índio roubou uma garrafa de cachaça, um botequim lá. E o dono do botequim reclamou com ele foi embora xingando que não pode mexer com o índio, que o índio é protegido por várias leis, né? Mas quando o cacique veio à cidade, o cara foi no cacique e falou, olha, é chato eu falar, mas o teu índio fulano de tal foi lá no meu estabelecimento e me roubou uma garrafa de cachaça. Não estou lhe cobrando, mas, poxa, ele, não, o cacique, não. Olha só, ele sabe muito bem que não deve roubar. Botou o índio de castigo sem poder sair da aldeia 3 meses, 90 dias. Ele disse, agora ele não rouba nada, vai ficar na aldeia. Quer dizer, até o índio já sabe o que é certo e o que é errado. Então, a humanidade está bem madura. Então, está na hora que, né, Jesus, né, semeou, está na hora de colher os frutos. Olha a música do Roberto Carlos aí, O Homem, né? Ele fala sobre isso. Ele voltará e colherá os frutos, não é isso? Gente, são 8h30, né? 8h29, 8h30. Vamos começar num assunto muito legal, mas eu acho melhor deixar para segunda que vem. Causas atuais das aflições. É melhor, porque o seu Roberto tem um monte de coisa para ler. E depois, causas anteriores das aflições. Quer dizer, nós temos muita coisa aqui. Esse capítulo realmente é muito interessante. Kardec caprichou nele, que é para a gente ter muito pano de manga aí. Muita coisa para a gente conversar. Afrânio. Fala, Cláudia. Qual é o nome do livro que o seu José falou, que eu queria comprar? Qual é o livro, José, que eu não me lembro? É José Antônio? Oi? Qual o nome do livro que você falou aí, Cito? Se sabemos, por que não fazemos? Ah, se sabemos... Eu? Tá bom. Eu vou comprar. Eu não me lembro o autor, porque eu doei ele para uma pessoa. Eu também quero. Fui numa casa espírita e vi a pessoa com essas justificativas, né? Então eu falei, você está precisando ler esse livro aqui, ó, vai te ajudar bastante. Aí ela, puxa vida, hein? Nem preciso ler. Se sabemos, por que não fazemos? Pois é, você vai entender a razão, né? Ele é muito bom, bastante esclarecedor. Eu vou comprar, vou dar de presente também para uma pessoa que está precisando. Eu também vou querer um para mim. E vou comprar outro para dar de presente. Não é para mim não, né, Cláudia? Eu também posso lhe dar um, não faz mal. Aí, Afrânio. Vai ter distribuição de livro. Vou desligar a gravação, tá? Tem um outro muito bom também,